Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Cardoso e essa é mais uma oficina de interpretação do projeto Ponto de Cultura Salvador Dançante, aqui de Salvador do Sul. Nesse vídeo falaremos sobre o ator, diretor e dramaturgo Konstantin Stanislavski, que viveu de 1863 a 1938. É importante falar que esse vídeo, assim como qualquer outro que você venha assistir sobre Stanislavski, vai fazer uma abordagem superficial sobre o que é o trabalho desenvolvido por ele. Além disso, eu vou dar as minhas impressões, a minha interpretação sobre o trabalho de Stanislavski. O ideal é você ler os livros e buscar um maior embasamento e, a partir disso, tirar as suas interpretações e os seus conceitos sobre o trabalho de Konstantin Stanislavski. No processo do trabalho do autor, todos passam por Stanislavski, seja para futuramente aceitar e levar o trabalho dele como regra, ou negar o trabalho dele e partir para outras possibilidades. Todos os teóricos, todos os estudiosos que vieram pós-Stanislavski têm ele como base, têm o trabalho dele como base, e a partir daí eles vão desenvolvendo suas técnicas, negando ou aceitando o trabalho de Stanislavski. Antes de ser diretor, Stanislavski é um ator que questiona o trabalho de atuação e busca um trabalho mais consistente e mais verdadeiro. Ele percebia em diversos atores momentos de inspiração, mas atuações sem consistência, atuações que não conseguiam se manter no mesmo estado de presença, de vivência, e ele questionava muito o trabalho dos atores da época. Ele buscava a interpretação como uma vivência e não como uma representação ou como uma atuação exagerada. Junto com o escritor e professor de artes dramáticas Nemirovich Danchenko, Stanislavski fundou o Teatro de Arte de Moscou. Lá, Stanislavski testou suas técnicas para o desenvolvimento dos atores. Ele foi revolucionário. Ensaios, muitos ensaios. Em vez de representar, reviver a personagem e assim reviver a história. Através de exercícios, ele quer acabar com a interpretação rotineira, com a apresentação morta. Ele cobra de seus atores domínio vocal, corporal e muita disciplina. Segundo ele, a disciplina do ator deve ser como a do músico e como a da bailarina. Em alguns momentos, ele chega a falar que a disciplina do ator precisa ser como a do soldado. A disciplina férrea é absolutamente necessária em qualquer atividade em grupo. Isto se aplica, sobretudo, à complexa atividade de uma representação teatral. Sem disciplina, não pode existir a arte do teatro. Vamos falar de alguns elementos do sistema Stanislavski. Imaginação, base do trabalho do ator. Treinar, desenvolver, usar a imaginação. Costuma-se dizer que um ator é uma ilha cercada de imaginação por todos os lados. A imaginação é a base de tudo dentro do trabalho do ator. Ele traz uma ferramenta que se chama o mágico ser, ou ser mágico, como preferirem, para se colocar no lugar do personagem. E se fosse comigo? E se aquela situação estivesse acontecendo comigo? Ele traz o mágico ser como uma isca para o ator conseguir desenvolver o seu trabalho. Tudo isso para que o ator consiga a fé cênica, que ele consiga fazer com que seja acreditado, mas para isso ele precisa acreditar, ele precisa estar conectado. A fé cênica é fundamental para o trabalho do ator, porque auxilia o ator a acreditar naquela situação. Afinal, o ator é um transmissor de sentimentos, ele precisa fazer com que o seu público sinta, e para isso ele precisa sentir. É através dele que o público vai conseguir captar as sensações daquela situação, daquela história. Então, o que você perdeu foi tua identidade. Você é um estranho para você mesmo. Quem é você agora sem ela? Você se sente desconfortável na sua própria pele. É horrível isso. E é isso que eu quero que você sinta, tá? Tá bom.
A rainha morreu, majestade. Morta. Deveria ter morrido mais tarde. O amanhã, e outro amanhã, e outro amanhã se arrastam em passos curtos, dia após dia, até a última sílaba da escrita do tempo. E todos os nossos ontem sinalizam aos bobos o caminho para o pó da morte. Apaga-te, apaga-te, pequena chama. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e treme em seu momento no palco desaparece e nunca mais é ouvido. É uma história contada por um idiota cheia de som e fúria. Significa nada. Obrigado. Outro elemento de estudo são as circunstâncias dadas do texto. O que o texto me traz do personagem, quais são as referências que esse texto me dá, e a partir dali eu vou construindo a minha ficha de personagem. Eu vou construindo, eu vou desenvolvendo uma série de anotações sobre o histórico da minha personagem. Quais são suas características físicas, quais são suas características psicológicas, como é o passado, como foi a infância, como é o núcleo familiar do meu personagem. Eu vou criando raízes para que esse personagem consiga se manter sólido, para que ele consiga se manter firme e a partir daí florescer. Vamos fazer um monólogo? Tá bom. Vê se te mete medo, né? Por favor. Por quê? Você não sabe? Sei. Na verdade, todo mundo sabe. Esse é o problema. Como assim? Cara, quando eu disser ser ou não ser, todo mundo vai me comparar com os atores que já fizeram Hamlet na vida. Vamos Chagas, Sérgio Cardoso. Tá. Vou lembrar do Wagner Moura agora. Na verdade, as pessoas saem da peça nessa hora. Só ficam vendo um cara atuando. Isso. No caso, eu. Esse é o problema. Essa é a merda. Porque você é só um cara ensinando. E Hamlet não é. Certo? Não. Quer dizer, na verdade, tipo assim, o Hamlet tá ensinando o tempo todo, né? Ele tá tentando enganar o rei, ele tá fingindo que tá louco. Agora uma pergunta. Na cena 3 do primeiro ato. O Hamlet sabe que o rei Cláudio e o Polônio estão espionando? Não sei. Não, mas isso você tem que saber. Porque se o Hamlet souber que ele está sendo espionado, ele vai estar representando para o cara que matou o pai dele e para um velho idiota. Agora, se ele não souber, quando ele ser não ser, etc., ele vai estar falando para ele mesmo e para essas pessoas que vão estar nessas cadeiras. São duas maneiras bem diferentes de fazer a cena. Você tem que escolher uma delas. Agora? Agora. Mas não precisa falar pra ninguém, não. Guarda contigo. Agora, decide na tua cabeça e faz, tá? Ok. Ei, Cláudio, Polônio, por favor. Ai, meu Deus. Jax, tem um monte de gente aí que acha que você não vai dar conta. Eu acho que estão enganados. Agora é a hora, tá? Sem o texto na mão, com as palavras de Shakespeare, ok? Faz o que você faz sempre. Apresenta. Ser ou não ser, eis a questão. Relaxa, vai no teu tempo. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe o fim. Morrer, dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita.
Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o problema. Os sonhos que virão no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto da vida, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo? A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do governante e o achincalhe que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardo gemendo e suando numa vida servil, senão por temer alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de onde jamais voltou nenhum viajante? Nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. Assim, a reflexão faz todos nós covardes. Assim, a força natural de uma decisão se transforma em fétido pensamento, e empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação. Mas devagar agora, bela Ofélia, ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. Isso foi ótimo. Stanislavski busca, através do trabalho de mesa, potencializar o trabalho em cena. Então, tu tem um trabalho anterior de pensar, de refletir, de imaginar a tua personagem para que daí ela vá para a cena. A partir daí eu consigo criar subtextos, que são gatilhos emocionais para o texto. Eu consigo imaginar cheiros, texturas, imagens, que vão ser gatilhos para essa ação. Então esse estudo anterior ele é extremamente necessário para que eu chegue em cena embasado, para que eu chegue em cena com bastante material para poder desenvolver um trabalho de imaginação e desenvolver a minha cena. Uma coisa interessante é que esse trabalho de imaginação ele tem que ser uma imaginação ativa. Eu preciso me colocar no lugar da personagem e não uma imaginação passiva. Me colocar como um ser onipresente, como, sei lá, Deus observando a personagem. Não, eu tenho que me colocar no lugar da personagem para, a partir daí, conseguir desenvolver essas imagens, conseguir buscar essas sensações, esses cheiros, para que eles se reproduzam na cena também. Objetivo. O que o meu personagem quer durante a cena? Em cena, não corram por correr, nem sofram por sofrer. Não atuem de modo vago, pela ação simplesmente. Atuem sempre com um objetivo. Acontecem eventos que podem vir a mudar até o objetivo do personagem na cena, porque ele tem um super objetivo. O super objetivo é o que ele quer. E a partir desse super objetivo, que é o que ele quer na história, ele vai desenvolvendo pequenos outros objetivos, como se fossem degraus de uma escada para chegar no final dessa escada, para chegar no seu objetivo final. Conforme o seu objetivo final vai mudando, ele também vai mudando a trajetória dele. Mas essa construção se dá, logicamente, através de objetivos que chegam no seu super objetivo. Eu estive pensando na fala do Salgueiro. Ah, não. Você está descrevendo a morte da Ofélia. Por favor. É uma jovem louca, entra no rio e se afoga lentamente, cantando fragmentos de velhas canções. Por que você não tirou ela de lá? Não sei, porque eu não queria estragar o meu vestido. Não vamos falar disso agora, não? Vamos sim. A Ofélia tinha que morrer. Ela estava sofrendo. Isso. Então não foi um acidente, ela se matou. Ela estava louca, ela estava inconsciente da sua própria desgraça. Então você tá mentindo nessa hora. Meu Deus! Ela se afogou e você deixou ela morrer. Você tá mentindo sobre o suicídio dela para ela poder ter um enterro de cristã. É isso que você quer que eu faça no espetáculo de hoje? Você quer que eu minta na hora de contar a história? É isso que eu quero que você faça. Mas eu quero também que você pense no suicídio dela quando disser que foi uma morte acidental. Mas esse é um jeito completamente diferente de fazer a cena, Dante. Eu sei, mas talvez seja melhor do que a sua motivação de eu não quero estragar meu vestido. Mas eu
Não vou fazer isso. Hoje é o último espetáculo, sabe? É, também é a última chance de você fazer bem a cena. Pensa nisso. Eu tô pensando, ó. E quando ele quiser beber, eu terei preparado um cálice para essa ocasião, que com um gole só, se ele tiver conseguido escapar dos golpes venenosos da sua espada, ele cumprirá o nosso plano. O que foi, querida rainha? Uma desgraça segue os passos de outra, tão próximas elas vêm. Tua irmã se afogou, Laertes. Se afogou? Onde? Inclinado sobre o riacho, cresce um salgueiro chorão com suas folhas cor de cinza refletidas na água. Lá ela fazia umas grinaldas misteriosas de botões de ouro, urtigas margaridas e umas flores roxas a que nossos pastores rudes dão um nome grosseiro, mas nossas recatadas donzelas chamam dedo de defunto. Lá, subindo nos galhos torcidos para pendurar sua coroa de flores, e ela junto, caíram no triste riacho. Seus vestidos afundavam como velas, mas ela flutuou por um tempo como se fosse uma sereia. Então, começou a cantar. Cantar pedaços de velhas canções, inconsciente da sua própria desgraça, como se fosse uma criatura daquele rio. Mas não demorou até que suas roupas encharcadas ficassem pesadas e arrastassem a pobre infeliz do seu canto melodioso para a morte no lodo. Ela tá muito bem hoje, hein? Afogada. 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 Ação. Como o meu personagem alcança o que quer. Para que as pessoas acreditem no meu personagem, as minhas ações precisam ser críveis, precisam ser cheias de vida. E o que o Stanislavski percebia muito nos atores da época era que, por mais que houvessem momentos de inspiração, as atuações eram exageradas, os movimentos eram sem porquês, sem esse trabalho anterior de imaginação. Então, ele via muito que era desconexo, que era falso, e ele buscava refutar isso no seu trabalho e buscava a verdade das ações, os reais objetivos das ações. Então, ele desenvolvia muito trabalho de mesa, muito trabalho de imaginação, de pesquisa, para depois ir para a cena. E com o tempo ele começou a perceber que não funciona, porque o que acontece? Ele desenvolvia muito trabalho de mesa, o ator tinha tudo no consciente, tinha tudo na cabeça, na memória, mas chegava na hora de pôr em cena, a coisa não acontecia. Então ele percebia que precisava permear os momentos de trabalho de mesa com os momentos de ensaio prático, para que aí o trabalho conseguisse um desencadeamento melhor. Uma coisa interessante que ele traz é que os atores não devem mostrar. Eu não devo querer mostrar algo. Eu devo deixar as ações fluírem e a partir daí eu vou chegar à emoção. Eu não devo forçar nada em cena. Eu devo simplesmente atuar e, como consequência, vêm as emoções. Tempo, ritmo. O tempo-ritmo se divide em interno e externo. Interno são as emoções da personagem e externo são os movimentos, as ações que o personagem reverbera. O externo seria a reverberação física. E o interessante é fazer essas variações entre o ritmo interno e o ritmo externo, porque essas contradições tornam mais interessante ainda a personagem. Por exemplo, numa cena tensa, ter um ritmo interno acelerado. Geralmente se trabalha isso. Pensem numa cena tensa que vocês já tenham visto, eu imagino que sim, o ritmo interno está acelerado. Filmes de terror, por exemplo, peças de suspense, tu percebe que o ritmo interno do ator está acelerado, isso dá uma vida, uma potência muito maior para a interpretação dele. Uma cena tranquila, como um almoço, como um encontro de família, uma cena tranquila, chá no jardim, já nos pede
um tempo, ritmo mais calmo, mais tranquilo. Geralmente, antes do clímax da peça, antes de uma tensão inicial, nós temos esse momento mais tranquilo de apresentação do espaço em que vai se desenvolver a história. É interessante que essas ondulações de tempo-ritmo vão construindo a musicalidade da cena, né? Se nós temos sempre o mesmo tempo-ritmo, a peça se torna monótona. Trabalhar com música para a construção de cenas pode tornar o trabalho muito mais rico e pode ajudar muito no tempo-ritmo dos atores. Trazer músicas para o ensaio, para o momento de construção que tenham relação com o tempo-ritmo interno da personagem pode ajudar o ator a fixar esse tempo-ritmo. Meus ouvidos não ouviram nem 100 palavras dessa sua língua, mas mesmo assim eu já sei quem és. Não és Romeu e o Montec? Nenhum nem outro, Bela Santa, se te desagradam os dois. Os muros do pomar são altos e são difíceis de escalar. E pra você este lugar é morte se algum dos meus familiares te encontrar. Com as asas leves do amor eu saltei essas paredes, pois nem mesmo paredes de pedra podem impedir a entrada do amor. Não são obstáculos pro amor. E o que o amor pode fazer é exatamente o que o amor ousa tentar. Por isso, teus parentes não são obstáculos pra mim. Se eles te virem, vão te matar. Ai de mim, senhorita. Teu olhar é mais perigoso que 20 das espadas dos teus parentes. Basta que me olhes com doçura e estarei livre. Adeus, formalidades. Tu me amas. Eu sei que vais dizer que sim, eu aceitarei a tua palavra. Ai, gentil Romeu, se verdadeiramente me ama, dize-o com fé. E não interprete como amor volúvel este meu entregar-se que a noite escura deste modo revelou. Senhorita, eu juro por essa lua abençoada que banha em prata todas as árvores do pomar. Não jures pela lua. A lua é inconstante, muda a cada mês em sua órbita circular. E o teu amor pareceria variável também. Pelo que então devo jurar? Não jures. Simplesmente. Ou se preferir, jura por você mesmo. O Deus da minha idolatria. E eu vou acreditar. Memória emotiva. Memória emotiva reflete o início do trabalho do Stanislavski, no qual ele buscava nos seus atores que, através das suas experiências pessoais, através das suas experiências anteriores, eles conseguissem puxar essas lembranças para o trabalho de cena, para o trabalho necessário em cena. Por exemplo, eu preciso fazer uma cena triste em cena, então vou lembrar de algo da minha vida muito triste que aconteceu para conseguir desenvolver esse trabalho. Então, tu usa como gatilho as lembranças do ator, as tuas lembranças, para desenvolver a atuação. Com o tempo, Stanislavski começou a perceber que isso não funcionava, porque o que acontece? Pode funcionar uma ou duas vezes, mas vai ter algum determinado momento em que a memória trai o ator, em que a memória nos trai. A gente fica pensando sempre naquela situação triste para desenvolver a cena. Vai ter um momento que a gente vai pensar na ação triste, na situação triste, e ela não vai te trazer essa sensação. Então ele parte para uma nova pesquisa, ele evolui da memória emotiva para o método das ações físicas, que é quando ele percebe e comenta: não me falem de sentimentos, me falem de ações físicas, pois através da ação física ele vai conseguir fazer reverberar o sentimento. Ele busca nas ações físicas um gatilho para as emoções. Ação física é uma ação com intenção. O que acontece? A ação, na verdade, ela não é física, ela é psicofísica, mas o Stanislavski traz o termo físico para não gerar uma confusão lá da memória emotiva, porque nós somos seres psicofísicos. Toda a nossa ação, ela tem relação com o nosso psique, né? Quando nós estamos tristes, o nosso corpo reverbera isso. O nosso corpo reverbera nossas emoções.
Da mesma forma, o contrário, né? Se a gente der uma corrida, a gente vai perceber que a nossa psique se altera. O teatrólogo Jerzy Grotowski, ao falar sobre o método das ações físicas, ele diferencia atividade de ação física. Atividade seria uma ação comum, como segurar um cachimbo, como acender um cachimbo, por exemplo. Mas a ação física teria um porquê. E aí ele traz um exemplo muito bacana que eu coletei de um texto do grupo Tempo, que é uma palestra do Jerzy Grotowski, em que ele é questionado sobre ação física, ele tem que falar sobre ação física, e aí ele traz o famoso exemplo do cachimbo. Ele diz que a atividade pode se transformar em ação física. Por exemplo, se fazem uma pergunta embaraçosa para ele, ele não tem como responder, ele precisa de tempo para pensar, ele começa a preparar o cachimbo dele, mas na verdade essa ação está buscando tempo para ele pensar no que ele vai falar e como ele vai desenvolver a questão que lhe foi dada. Então tem uma intenção desse mexer no cachimbo, desse acender o cachimbo, e aí se torna uma ação física. Após alguns anos de estudo e trabalho, o Stanislavski começou a sistematizar as suas técnicas. O seu trabalho evoluiu então da memória emotiva para a linha das ações físicas, o método das ações físicas. Lembrando então que a memória emotiva são essas experiências pessoais para a construção da personagem, e aí ele percebe que, a memória nos trai, né? E com o tempo ela deixa de ser confiável, então ele parte para as ações físicas, que seriam um gatilho confiável para as emoções. Esses estudos chamaram a atenção de diversos atores americanos da época. O Lee Strasberg, que ele é o diretor do Actor Studio, ele entrou em contato com o sistema do Stanislavski através da Stella Adler, que foi aluna do Stanis e trabalhou diretamente com ele, né? Ele levou para o Actor Studio, através do Group Theater, as técnicas de Stanislavski, apenas essa primeira fase, e levou isso como uma receita de bolo. E funcionou para o cinema, né? E de lá saíram diversos nomes que trabalham com o método. Na verdade, eles trabalham com o sistema, mas com essa primeira parte do sistema, como se fosse um método. Do Actor Studio saíram nomes como Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Sam Penn, Meryl Streep, Heath Ledger, Julia Roberts, Jamie Foxx, Daniel Day-Lewis e muitos outros. Os livros do Stanislavski, o que acontece? Ele escreveu 2 livros, chegou uma tradução espanhola aqui pelos amigos hermanos desses 2 livros, e esses 2 livros foram traduzidos para o inglês e viraram 3 livros. E a gente tem, o mais recorrente que a gente tem, e o que nós brasileiros temos até hoje, é a versão do inglês desses 3 livros, que são a preparação do ator, a construção da personagem e a criação de um papel. Então, nessas diversas traduções, o que se comenta é que há muita variação do que é o sistema do Stanislavski. Há uma nova edição agora que une a preparação do ator e a construção da personagem num volume só. E isso é interessante no trabalho do Stanislavski. Ele pede que não seja usado como um método, como uma receita de bolo, mas que você tire o que for necessário. E se for necessário, se você ver e não achar necessário, beleza, tudo bem. Ele não quer que o trabalho dele seja visto como um método, mas como conselhos, como dicas para uma melhor atuação. Para alguns como sistema, para outros como método, os estudos do Stanislavski eles se espalharam e até hoje são o ponto de partida para a análise do trabalho do ator. É interessante falar que até hoje os espectadores curtem muito essa ideia do teatro realista, que é o que chega mais próximo do senso comum, através da novela, através dos filmes, que em sua grande maioria tem esse caráter realista, né? E através dessa interpretação realista se cria essa identificação pela mímese da vida real. Mas, além do estilo realista, existem outras formas de
representação, outras formas de interpretação. O próximo grande homem de teatro que nós vamos conhecer, ele nega a mímese, ele nega a ilusão de realidade e quer elevar a emoção ao raciocínio. No próximo vídeo, eu vou falar sobre Bertolt Brecht.